Olá, meu nome é Luciana Atanásio, sou professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Nesse nosso primeiro encontro, vamos fazer um estudo sobre a análise linguística. E aí vamos ver alguns conceitos e rever alguns conceitos e temas básicos e necessários que vão auxiliar vocês na resolução das questões. Atentando que o que nós vamos ver aqui serve para as questões de análise linguística, as questões de literatura e também para todas as outras questões, porque nós vamos fazer um foco sobre conceitos básicos e gerais para a interpretação dos enunciados e dos textos. Vamos começar com o estudo de alguns conceitos básicos que vão nos auxiliar tanto na leitura dos enunciados como em sua interpretação, da mesma forma para os textos, tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é rever o conceito de linguística. Linguística é a ciência que tem como objetivo de estudo a linguagem e suas manifestações, as diversas formas de linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, e onde ela se realiza, né? As nossas diversas formas de comunicação escrita e falada são estudadas pela linguística. Vou dizer aqui alguns exemplos. Uma carta que você redige, uma mensagem de texto que você manda no celular, uma mensagem de WhatsApp, um comentário no Instagram, né? Quando você está respondendo as questões, você está fazendo análise linguística, você está fazendo um processo linguístico, tá? Porque todas as nossas manifestações de comunicação e de interação pela língua são estudadas na linguística. E os estudos linguísticos, tradicionalmente, porque existem outras divisões, mas eu trouxe o que vai interessar para nós, né? Com foco no Enem. Eles são divididos, né, os estudos linguísticos, eles são divididos em fonética, fonologia, sintaxe, semântica, pragmática e estilística. Não vou me deter em relação ao estudo desses termos, até porque eu quero que a gente vá logo para a parte prática, mas eu peço a vocês que leiam um pouco sobre cada divisão, por quê? Porque as questões do Enem são baseadas nessas divisões, no estudo desses aspectos. Então, vai ajudar vocês na compreensão do que muitas vezes a questão vem pedindo, do que o texto vem falando. E a análise linguística em si é o estudo da língua de forma contextualizada, a realização da nossa fala e da nossa escrita dentro de um contexto, né? Dentro de uma situação de comunicação, de fala, de interação. E tem por objetivo possibilitar a compreensão das funções dos elementos gramaticais em contextos sociocomunicativos reais. É o que eu sempre falo, não é só estudar gramática, não é só decorar as 10 classes gramaticais, mas fazer o uso e compreender as funções desses elementos da gramática. Em situações o que, gente? Situações fora de contexto, situações descontextualizadas, não. Dentro de um contexto sociocomunicativo, porque nós vivemos em sociedade, reais, verdadeiros. Não é isso? Então, a proposta do Enem em relação às questões é fazer com que o aluno, com que o candidato compreenda que aquelas questões propostas, elas têm um porquê e são contextualizadas dentro do quê? De um processo social e comunicativo real. E é importante compreender, né, que o texto no Enem, ele é uma ferramenta para análise das funções gramaticais. Mas não, a proposta do Enem não é só usar o texto como base para análise, mas sugerir ao candidato que ele perceba a integração entre a realidade que ele vive, a análise da gramática e seus aspectos linguísticos, né? Em tudo isso interligado. É
É importante vocês estudarem isso? Não. Isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem como se dá esse processo de análise, tá? E aí, a análise, gente, os textos, as questões, elas não se dão à toa. Elas estão dentro de um suporte, de um local onde essa linguagem, onde esse texto se materializa, né? Através dos gêneros textuais discursivos. E o que são esses gêneros, né? A gente vai ver agora com mais cuidado sobre a questão dos gêneros textuais discursivos. Eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Então, o que isso quer dizer de forma prática? O gênero, eles são formas textuais mais ou menos comuns, né? As características são muito parecidas. Por exemplo, uma carta de recomendação. Ela tem um formato muito parecido com outra carta de recomendação. No final ou no começo vem a recomendação de alguma coisa. Uma carta de solicitação da mesma forma. É um gênero para que você consegue definir porque está solicitando alguma coisa. Um ofício. Tá lá a data do ofício, para quem, o pedido que está no ofício, ou então a entrega que vai no ofício. Isso vai caracterizar o gênero. Tem os gêneros escritos e tem os gêneros da fala. Uma conversa é um gênero da fala, né? Você está falando com uma pessoa. E tudo, gente, tudo da nossa língua, tudo que é linguístico se materializa através do gênero, tá? Não é difícil de entender, é só você lembrar que tudo que você faz com a língua, fala com a língua, se materializa através do gênero, tá? E aí eu trouxe alguns para a gente poder entender melhor, alguns exemplos práticos, né, de gênero. Resenha, publicidade, receita de bolo, menu do restaurante, bilhete, lista de supermercado, romance, novela, crônica, contos de fada, fábulas, lendas, mensagem de texto, post do Twitter, telegrama, poema, e-mail, edital, piada, diário e assim infinitamente. Professora, há um número limitado de gêneros? Não. Até hoje os estudos concluíram que o número de gêneros não tem limite, é ilimitado. Por quê? Porque a nossa língua é dinâmica. Nossa comunicação é dinâmica. Da mesma forma acontece com os gêneros. Eles são dinâmicos, eles vão mudando conforme a situação social, né? Vamos para uma coisa que era muito comum há 20 anos atrás. Uma carta familiar. Você tinha um parente que morava em outra cidade e você escreveu uma carta relatando como estavam o dia a dia, como estavam as coisas e querendo saber notícias. E aquela pessoa respondia de volta, provavelmente, respondendo seus questionamentos da carta e dando notícias. Hoje em dia, a carta não deixou de existir, mas ela caiu em desuso. Por quê? Porque existem outras formas de comunicação, outros gêneros que se materializam em outros gêneros, muito mais rápido a resposta. Um exemplo é o WhatsApp, a mensagem de WhatsApp, que é um gênero. Você manda uma mensagem para quem você quer saber, conversar, um parente seu, um amigo seu, seja quem for, que mora distante ou perto, e devido ao processo comunicativo hoje em dia, com as novas tecnologias, a pessoa te responde num tempo hábil muito rápido, né? Então, por isso o telefonema. Hoje em dia é muito fácil você pegar o telefone e se comunicar com uma pessoa que mora longe. Por quê? Porque hoje em dia o acesso ficou mais fácil, entendeu? Então, a comunicação nesse sentido, hoje em dia, é muito mais dinâmica. Então, o que a gente vê? Existem gêneros que caíram em desuso e outros que estão em uso mais frequente e que, dependendo das mudanças sociais, vão serem usados por mais tempo ou vão cair em desuso enquanto surgem outros. E falando em Enem, nós vimos que o Enem ele se utiliza de vários gêneros, tanto os canônicos, que são aqueles gêneros consagrados, como um trecho, né, um enxerto de um romance, de uma novela, de uma crônica, ou gêneros mais recentes, como
é uma piada nova, como um artigo bem recente, de um tema bem novo, um post do Twitter, um e-mail, né? Tudo isso o Enem trabalha, porque ele trabalha com a proposta de diversidade de gêneros textuais discursivos. E aí agora a gente vai ver os exemplos na prática do que eu falei até aqui. Sim, gente, vamos dar continuidade agora vendo a parte prática do que nós falamos anteriormente. Primeiro, quando a gente vê aí esse texto do Enem 2016, algumas coisas que vocês têm que fazer quando estiverem lendo. Ver o tema, o ano, são coisas que vão ajudar, são estratégias que vocês vão usar para ajudar vocês a entender melhor o texto. Eu não vou ler, vocês pausem o vídeo, leiam o texto e voltem, tá? Aí sim, vocês vão acompanhar comigo esses aspectos. Por exemplo, olha o título do texto. Do mundo da leitura para a leitura do mundo, né? Então, assim, você já sabe que o texto tem a ver com leitura, certo? Então, assim, toda vez que vocês forem ler um texto, leiam o autor, o ano, o tema, o título, que são informações que vão ajudar vocês na interpretação do texto, né? Aí, lembrando a questão da leitura de mundo, né? Tudo que vocês leem fora, tudo que vocês leem no dia a dia, ajuda vocês a melhorar a interpretação e também a questão do vocabulário. Uma dica que eu dou, toda vez que vocês lerem um texto, e vocês lerem uma questão, um enunciado, que vocês não entendem a palavra, corram para o dicionário. Né? O dicionário tem que ser o auxiliar de vocês nesse momento de estudo. Porque muitas vezes o aluno, ele perde a questão, não é por ele não saber do tema, não é por ele não saber do assunto, é porque ele não sabe o significado daquela palavra, se confunde e acaba errando a questão toda, tá bom? Então, vamos para o que o enunciado pede. Né? Vocês, eu estou explicando aqui no entendimento que vocês já leram o texto, tá bom? Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto... Então, o que o enunciado está pedindo? A relação entre o processo de produção de sentidos do texto e a metalinguagem. Qual é a questão que mais se aproxima aí do que seja metalinguagem? Aí você tem que ativar seu conhecimento, seus estudos para lembrar o que é metalinguagem, né? A metalinguagem é uma das funções de linguagem, né? Quem se lembra aí das funções de linguagem, né, gente? As funções, elas são importantes para nós entendermos o texto, né, o que ele está pedindo, e em um texto não tem só uma função. Alguns autores dizem que tem uma função que se sobressai, né, em relação às outras, mas o enunciado está dizendo especificamente o que ele quer. Ele quer sobre metalinguagem. Só para a gente recapitular aqui, as funções da linguagem: referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Aí vocês vão agora dar uma revisada nessas funções, tá? E aí, sim, a resposta correta é a letra D. Letra D, D de dado, tá? Discorrer sobre o ato de leitura. Por que, gente, seria a letra D? Porque de todas as alternativas aí, a letra D é a que aborda o que seria, né, uma das funções da metalinguagem. Professora, eu esqueci o que é metalinguagem. Eu sempre falo de uma forma bem simples que a metalinguagem é a língua falando da língua, né? É um tipo de linguagem que tem como propósito descrever ou falar da própria linguagem, da própria língua. Um exemplo é o dicionário, é metalinguagem.
A gramática é metalinguagem. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento de interação através da língua, nessa aula online de língua portuguesa, nós estamos usando a língua portuguesa. Então, também é metalinguagem. Então, quando diz discorrer sobre o ato de leitura, está falando sobre a própria linguagem. Uma coisa que nós devemos observar aqui nessa questão é que, se fosse outro contexto de outras perguntas, tem outras alternativas que estariam corretas. Por exemplo, a letra C. Apresentar o ponto de vista da autora. Sim, apresenta o ponto de vista da autora, de quem publicou o texto. Letra E, focar a participação do leitor. Foca a participação do leitor como contribuinte na construção do sentido do texto. No entanto, só a letra D vai preencher o sentido da linguagem falando da própria língua, da própria linguagem. Então, letra D, discorrer sobre o ato de leitura. O ato de leitura é um ato de linguagem. Dando continuidade às nossas análises, o que vocês vão fazer? Do mesmo jeito, vão ler esse texto e fazer a compreensão do que vocês entenderam, né? Aí não se esqueçam, sempre que lerem os textos, venham as referências. O nome do texto é A Internet Existe Sem Pirataria. É um texto da revista Veja, né? Se a gente comparar com o texto anterior, é um texto de um livro, né? Que fala sobre linguagem, sobre o ato de ler. Esse daqui já é um texto de uma revista de circulação. E o que a gente pode depreender, né, desse texto, né? Ele vem falando sobre a internet e a pirataria, né? Através do título, A Internet Existe Sem Pirataria. E é um texto adaptado, para o Enem, no caso, né? E aí a gente vai para a pergunta. De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia a... Para nós sabermos qual é a resposta correta, a gente tem que pegar as ideias principais do texto. O texto vem questionando sobre a internet, e aí ele já vem com uma proposta impactante. A internet e a pirataria são inseparáveis. E aí o conhecimento de mundo, a leitura prévia que vocês têm sobre o assunto, vai ajudar na resolução da questão, tá? E aí vem falando, né, sobre a letra A, banalização da pirataria na rede. Letra B, adoção de medidas favoráveis aos editores. Letra C, implementação de leis contra crimes eletrônicos. E letra D, reavaliação do conceito de propriedade intelectual. E aí, para isso, vocês vão precisar fazer uma análise. O texto eu vou resumir rapidinho. Claro, vocês vão ler com cuidado para poder pegar as ideias principais. Então, assim, antes de ver esse slide todo, responda logo para vocês verem se vocês acertaram a questão, no que tem que melhorar na questão da interpretação, tá bom? E aí, vem falando de como a pirataria, apesar de ser vista como um crime, tá? Pode contribuir para a veiculação de alguma obra. E aí ele vem falando sobre o Paulo Coelho, né? O exemplo do Paulo Coelho com o livro O Alquimista. E após esse livro ter sido disponibilizado pelo autor, Paulo Coelho, através de download gratuito, ele viu as vendas do livro impresso se multiplicarem. E aí o que a gente tem que entender, gente? Alguns conceitos, e aqui a resposta correta é a letra D, reavaliação do conceito de propriedade intelectual. O que seria a propriedade? Quando a gente fala propriedade intelectual, você entende do quê? Intelecto, da mente, né? Autoria, criação. Aqui não vem dizendo, por exemplo, que a pirataria ela pode ser simplesmente legalizada.
como a letra A sugere, a banalização da pirataria na rede. Não aborda nesse aspecto. Também não fala de medidas favoráveis aos editores. Pelo contrário, os editores têm que ser mais flexíveis. E a C, implementação de leis contra crimes eletrônicos. Se fosse implantar a lei contra crimes, não se haveria essa flexibilização proposta. E essa flexibilização proposta vem pelo quê? Pela ideia de conceito, pelo novo conceito que se daria à propriedade intelectual. E aí, gente, a propriedade intelectual, ela vem, um dos aspectos da propriedade intelectual são os direitos autorais. Então, quando você pensa em propriedade intelectual, você automaticamente vai acionar o quê? Direitos, acionar no sentido de relembrar, tá? Você vai relembrar direitos autorais, tá? E aí é justamente isso que o texto vem tratando, né? Essa forma de reconsiderar, de reavaliar o que é a propriedade intelectual a partir do momento do que a obra do autor, que ela é veiculada pela internet, ela nem sempre vai prejudicar aquele artista, né? Como o texto vem mostrando. Pelo contrário, aqui no texto vem mostrando um exemplo positivo de se ver a propriedade intelectual como algo que pode ser disponibilizado para outras pessoas, né? A questão dos direitos autorais, tá? Porque ele tem um autor e esse autor disponibiliza essa obra online e essa obra faz com que a sua obra física tenha maior repercussão ainda, justamente pelo alcance da internet. Então, a resposta correta é a letra B. Essa questão aqui, ela é um trecho da peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Se vocês observarem aí, né, no títulozinho embaixo, essa versão aqui utilizada para o Enem é de 2013, mas essa obra do Ariano ela é de 1957. É só para vocês terem uma ideia, né, de informação mesmo, tá? E aí, vocês vão ler, vendo, gente, a questão do gênero. Nunca se esqueçam do gênero. Esse gênero aqui é o gênero, o quê? Peça teatral, tá? É uma peça de teatro. Então, o gênero abordado nessa questão é esse, tá? Então, vamos para a pergunta, né? Isso subentendendo que vocês pausaram o vídeo, leram o texto, responderam e agora a gente só vai discutir qual é a questão correta, tá bom? Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e a cachorra da molesta contribui para essas duas expressões, né? Quando ele diz o peste e cachorro da molesta, vai evidenciar o quê? Marcar a classe social das personagens, caracterizar os usos linguísticos de uma região, enfatizar a relação familiar entre as personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares ou demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Gente, essas duas expressões, nome já, olha, para vocês verem como o enunciado já ajuda na resolução da alternativa. Porque emprego de expressão tem a ver com o quê? Com fala, né? E qual é a alternativa que vem trazendo alguma coisa relacionada à fala das personagens? A letra B, caracterizar usos linguísticos de uma região. Caracterizar o que? A variação linguística, o modo de falar de uma região. E quando a gente diz o peste, cachorro da molesta, aciona-se no nosso cérebro, nosso conhecimento prévio acerca do quê? Do falar nordestino. Não é isso? Então, essa questão ela é bem simples, é direta, né? Quando a gente já pega lá do enunciado, o emprego das expressões. Esse é que eu digo para vocês. A partir do enunciado, a partir do entendimento do que se pede no enunciado, você já vai direcionado a encontrar a alternativa correta, né?
Isso é uma amostra de como a pergunta vai ajudar, né? Ela não vai confundir, ela vai te direcionar para a resposta correta, tá bom? Aqui nessa questão, o que vocês vão fazer? Vão ler o texto 1 e o texto 2 para poder responder o questionamento. Lembrando que, gente, dos gêneros, né? O texto 1, que tipo de gênero é o texto 1? É a transcrição de entrevista, é uma entrevista, né? No caso, aqui é a transcrição, é a escrita de uma entrevista falada, em que alguém está falando, né? Com outra pessoa. E aí o texto 2 é o quê? É a transcrição, é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Então, são dois gêneros diferentes. No primeiro texto, é a entrevista concedida por uma professora a uma rádio. E no texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Aí, o que a gente observa, né? Que esses gêneros, eles vão auxiliar vocês a entenderem o que pede a questão. Olha o que é que diz aqui. Assim, antes da gente ir para a questão, vamos para as informações que eu pedi para vocês sempre captarem, que são importantes para o entendimento do texto e para ajudar vocês na resolução da questão. Isso eu falo porque o que vocês fizeram? Pausaram o vídeo, leram os textos e tentaram responder. Então, vamos lá. O nome do texto, de onde foi tirado, né, esses dois textos, é Da Fala para a Escrita, Atividades de Retextualização, do autor Luiz Antônio Marcucci, ou Marcuschi. Já vi as duas pronúncias, e as duas pronúncias são aceitas. Quem foi ou é meu aluno ou aluna sabe que eu sempre digo isso. Esse sobrenome, Marcuschi ou Marcucci, ele não é português. Então, você é a portuguesa, né? Você é a portuguesa tudo que você lê que não sabe a pronúncia no original. Então, não sabe pronunciar na língua original do idioma? Fale em português, do jeito que está escrito, sem medo, que não está errado, tá ok? Então, vamos lá para o que se pede. O texto 1 é a transição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. Você deu para entender, né? O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos, o que esses dois textos têm em comum, gente? Vocês conseguiram depreender de cara ou fazendo uma análise rápida? Ou vocês levaram tempo para poder chegar à resposta, né? A resposta correta aí é a letra E. São amostras do português culto urbano. Aí a gente volta a falar de novo sobre variação linguística, que é o modo de falar de um determinado local, região, classe social ou idade, né? Que fazem parte e compõem. Isso são aspectos que compõem as variações linguísticas, né? O modo de falar que varia dependendo da situação, do local onde se mora, né? Da região, da idade, né? E o que a gente observa? A questão, ela vai fazer uma diferença entre a norma padrão, que é aquela ideal, que nós não conseguimos falar, porque ela é só um padrão idealizado de fala, e a norma culta, que é aquela que se aproxima, que está próximo da norma padrão. O que vocês vão fazer? Vão estudar, revisar esse assunto, para poder entender melhor a questão. Quando eu falo norma culta, automaticamente você já mata a questão. Não é isso? Você já consegue encontrar onde está a resposta correta, né? Qual é a letra correta. Quando fala, são amostras do português culto urbano. Aí, o que a gente pode entender mais, né? Desse português culto urbano?
mesmo que haja desvios, né? Algum desvio, lembrando que na língua portuguesa, na perspectiva linguística, não há erro. A inadequação, existe a inadequação e o desvio. Mas ninguém fala errado se tem a comunicação, né? E aí o que a gente vê? Mesmo que haja na fala, na nossa fala corrente aqui, como eu estou falando, tem alguns desvios, algumas inadequações. É normal. Já quando vamos para a escrita, o que a gente faz? A gente faz um aprimoramento do que nós falamos. Nós temos o cuidado de revisar, de ver onde está as inadequações para fazer a correção necessária, usar os melhores termos. E é isso que acontece entre o texto 1 e o texto 2, tá? Então, a letra correta é a letra E. Aqui nessa questão, o que a gente vai fazer primeiro? Ler esse trecho. Como é que você sabe que é um trecho? Tá lá nas informações sobre de onde vem o texto. Fragmento, tá bom? Ajuda a entender que não é o texto inteiro. É uma canção do Chico Buarque de Holanda. O nome do biscoito, olha. O nome do CD é Chico. E o nome da gravadora é Biscoito Fino, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos ver a questão do gênero. Lembra que eu falei no começo da nossa aula sobre gênero, como eles se classificam e como nós identificamos? São características comuns que vão determinar um gênero. E aí, quando a gente fala em gênero diário, por quê? Olha o que pergunta o enunciado. Uma característica do gênero diário que aparece na canção, na letra da canção de Chico Buarque é... O que a gente vai ver no gênero diário? Para que ele serve? Qual o intuito? Qual é a função? Qual é o objetivo de se fazer um diário? Não é isso? E a partir disso, da ideia que vocês têm prévia, que aí aciona o conhecimento prévio de vocês sobre o gênero diário, vai ajudar vocês a responder a questão. Tá bom? Letra A. Diálogo com interlocutores próximos? Não. O diálogo com interlocutores próximos você faz numa roda de conversa, numa mesa redonda, conversando com a pessoa que está ao seu lado, tá? E não num diário. Não é uma característica que aparece na canção, não é isso? B, recorrência de verbos no infinitivo, apesar, gente, de ter verbos no infinitivo, como, por exemplo, o verbo ficar, espreitar, quebrar, não é uma característica do gênero diário. Você escreve o gênero diário usando qualquer forma nominal, ou pode usar as 3 formas nominais do verbo. Quais são? Quem se lembra? O gerúndio, que são aqueles terminados em NDO, NDA, né? Gerúndio. Particípio, são os terminados em ADO e ADA, IDO, IDA. E o infinitivo, que são esses terminados em AR, ER e IR, né? Vocês vão revisar sobre a questão das formas nominais do verbo. Elas são importantes, porque aqui está pedindo, né, que você tenha o conhecimento do que sejam esses verbos no infinitivo. Eles estão na canção, mas eles não são necessariamente uma característica do gênero diário, porque o gênero diário pode ser escrito em qualquer forma nominal ou com o verbo flexionado. Aí você pergunta, professora, o que é forma nominal? Por que existem essas 3 formas nominais? Gente, a forma nominal é aquela que os verbos eles assumem características de nomes. E quando eu falo nome, aí vocês vão revisar, que eu falei muitas vezes para os meus alunos sobre a questão das classes gramaticais que são tomadas como nomes, que são o quê? Os substantivos, adjetivos e advérbios. Aí vocês vão estudar com mais calma sobre isso, até para ajudar vocês posteriormente para o próximo Enem,
C. Predominância de tom poético? Não. A predominância de tom poético é mais característica da canção do que do gênero diário, tá bom? D. Uso de rimas na composição? Da mesma forma. Uso de rimas é uma característica da canção e não do diário. E. Narrativa autorreflexiva? Que é, aí eu pergunto para vocês, o que é uma autorreflexão? Hein? Autorreflexão é quando nós pensamos em nós mesmos, sobre as nossas próprias ideias e sentimentos. Aí sim é uma característica do diário, né? Por quê? Porque você vai escrever nele sobre seu dia a dia, sobre suas conquistas, sobre as coisas que você quer, sobre fatos inesperados ou corriqueiros que acontecem com você. E é um processo de autorreflexão, né? De analisar os seus sentimentos. E aí a gente vê isso de forma muito clara. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete a modo de me quebrar, mas eu não quebro porque sou macio, viu? É uma autorreflexão. Nessa questão a gente vê um gênero, né? Assim, pelo título, nós já percebemos o que o texto vem trazendo, uma receita. Então, o gênero é o gênero receita. Aí você irá ler com cuidado para a gente poder fazer a análise necessária para ajudar na resolução da questão. Pois bem, você leu, respondeu, agora vamos analisar, tá bom? O autor é José Saramago, né? Saramago é um dos maiores escritores de língua portuguesa, inclusive ele ganhou o Nobel de Literatura em 1998. Eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu li Saramago, né? Na época eu li Jangada de Pedra, que quem assistiu aula comigo sabe que eu sempre recomendo esse livro, porque ele é majestoso. Né? Posteriormente eu li outros do Saramago, mas foi esse o que onde eu me encontrei com ele, né? E aqui é um texto, né? Um poema, né? O nome da obra é Os Caminhos Possíveis, né? E aí, vamos lá. Os gêneros textuais, voltando novamente à ideia de gênero que a gente está trabalhando desde o começo, tá? Caracterizam-se por serem relativamente estáveis. Por que relativamente estáveis? Porque eles não são rígidos. Eles não são fixos no modelo. Eles são parecidos. E assim, eles podem se adequar, podem não, eles se adequam à situação de comunicação. Quando você escreve um bilhete, dependendo da situação comunicativa, você vai adequar aquele bilhete para que ele cumpra a sua função de comunicação. E podem configurar-se em função, né, desse propósito comunicativo, que foi o que eu acabei de falar. Esse texto constitui uma mescla de gêneros. Aí você vai ativar lá seu conhecimento prévio, seu conhecimento de vocabulário, que eu estou sempre trazendo para vocês. Quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês treinarem, mais vocabulário. Lembrando, encontrou uma palavra no enunciado que não entendeu? Corre para o dicionário. O tempo de fazer isso é agora, antes do Enem, tá bom? Mescla, quer dizer, há mais de um gênero. E aí, a gente vai encontrar onde é que existe mais de um gênero aí, como é que nós identificamos, né? Primeira coisa, quando a gente fala de receita. O que diz uma receita, gente? Uma receita médica, por exemplo. Quando o médico passa um remédio para você, você diz que o médico fez o quê? Fez o quê? Prescreveu a receita para você. Então,
a receita ela é prescritiva, ela te dá um meio, um modo de como tomar um remédio, por exemplo. Uma receita de bolo vai te prescrever como você deve fazer passo a passo para que o bolo fique legal, tá? Fique bom, gostoso. Então, vamos para as alternativas, tá bom? Vamos de baixo para cima, dessa vez? Letra E. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema? Sim, utiliza. Mas cadê a mescla? Quem está pedindo a mescla, né? E a letra E não contempla isso. Apresenta a organização estrutural típica de um poema? Não, é típica de uma receita. Explora elementos temáticos presentes em uma receita? Não. Explora elementos temáticos presentes em um poema. Já estou dando a resposta. Letra B. Explica as etapas essenciais da preparação de uma receita? Não. Explica as etapas essenciais à preparação de um poema. E a letra A. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Ok. O que isso quer dizer? O que essa questão quer dizer? A mescla de gêneros. Por que mescla? Porque aí aparece o quê? É tanto o gênero receita em si, de como se fazer, mas também é um poema. Como é que você sabe que é um poema? Tá lá, gente. Os poemas possíveis, lá de onde foi retirado o texto, tá? Então, são a mescla de dois gêneros. O gênero receita, que a gente vê pelo aspecto gramatical, e o gênero poema, que nós podemos ver pelo aspecto da literatura, tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Pois é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro, dessa nossa primeira aula. Nosso próximo encontro, eu vou trabalhar com imagens, como fazer análise linguística a partir de imagens, né? O Enem, ele sempre traz imagens, então vocês já vão lendo, estudando, revisando, para tirar a dúvida de vocês. Quanto aos temas abordados aqui, estudem, revisem, porque são coisas recorrentes. Essa nossa primeira aula, eu abordei temas que sempre vão ser recorrentes, sempre vão acontecer na análise linguística das provas do Enem. Sempre, sempre, sempre. Conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio, né? O entendimento de texto, interpretação, o gênero, aspectos gramaticais, sempre, sempre, sempre vão cair. Então, bons estudos, qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail que está lá no começo, lá no primeiro slide, tá bom? Um abraço e espero que nós possamos nos ver em breve. Até mais, gente. Beijão!